Aham. Mas como é que você diferencia aquilo que fazia sentido lá atrás e o que a gente tem que aplicar agora? Por exemplo, a questão da homofobia, que infelizmente a gente vê mais entre os cristãos por conta de passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento, testamentos que legitimam esse tipo, pelo menos, se não tratar mal, pelo menos a ideia de que a pessoa está em pecado, que já é muito ruim, porque os LGBT sofrem muito com a ideia de que eles estão fazendo algo abominável aos olhos de Deus. Isso é muito triste. Posso dar um exemplo mais real? Como é que você diferencia, então? Por que a questão da sexualidade, quando a gente pensa nos LGBTs, não foi deixada para trás, gente? Não, isso aí é de outro tempo. Agora a gente tem que ter um olhar mais amoroso e Deus não é mais LGBT-fóbico. Perfeito. A gente pode estender aqui a discussão do LGBT, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente vê no curso da Palavra de Deus que algumas regras, algumas normas foram instituídas para que a humanidade como é que eu vou dizer? Para que a humanidade crescesse, para que a humanidade tivesse êxito no seu crescimento. E eu creio que a relação sexual entre homem e homem, mulher com mulher, não é a imagem da família que é a imagem da Trindade que Deus criou para ser. Esse é um ponto. Agora, pensando no tirar o que é bom e colocar o que é mal, tirar o que é mal e colocar o que é bom, deixa eu dar um exemplo mais real. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê que as mulheres que eram surpreendidas em adultérios deveriam ser apedrejadas, certo? Isso é péssimo. Ninguém tem que ser morto porque tá em adultério ou tá em pecado. Claro. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, eu sou dispensacionalista, então eu creio numa nova dispensação. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, o que Jesus faz? Jesus pega uma pedra e taca naquela mulher? Não, ele não pega uma pedra e taca naquela mulher. Ele começa a escrever no chão ali, aí cada um tem uma interpretação, tá escrevendo os pecados, enfim, cada um pensa o que quiser nesse sentido. Você sabe que não tinha em João essa passagem aí nos originais. Não, mas João tem muita crítica textual envolvida e é bem interessante a gente estudar a crítica textual de João. Enfim, mas quando a gente vê, por exemplo, a mulher não sendo apedrejada nesse sentido, é Jesus mostrando que o que aconteceu no Velho Testamento estava muito mais ligado à ânsia do coração do homem do que do ensinamento do próprio Deus. Por exemplo, quando a gente vê uma mulher, e esse está nos 4 evangelhos, uma mulher entrando e quebrando um vidro de perfume nos pés de Cristo e secando com seus cabelos. Uma mulher não poderia acessar aquele lugar. Jamais ela poderia tocar num rabi, entende? E quando ele não rechaça aquela mulher, ele está mostrando que Deus entregou a lei para o homem para que o homem fosse abençoado pela lei, e não para que o homem fosse amaldiçoado ou cego pela lei. E o que o homem fez foi se cegar pela lei, entende? E quando a gente pensa nas partes ruins da Bíblia, muitas delas eram narrativas, a gente vê isso em Juízes, muito no Antigo Testamento é bem sangrento, a gente vê muito em Juízes, mas todo o Antigo Testamento, ele aponta para as profecias do Cristo vindouro. E Cristo veio. Mas no Novo Testamento a gente também encontra, por exemplo, Paulo dizendo que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Mas não que não serão apedrejados, né? Não que deveriam morrer ali pela sociedade. Com certeza. Mas é engraçado. Você tem a sua casa, certo? E você tem as suas regras na sua casa. Se porventura sua esposa ou seus filhos decidem viver aquém das suas regras, o que você faz? A gente conversa para entrar em acordo sobre que regras vão reger melhor o nosso lar, de forma que a gente maximize o bem-estar da nossa família. Mas eu não sei como maximizar o bem-estar. Por exemplo, Jesus teve a chance de dar um grande sermão contra a escravidão quando o centurião romano foi pedir que ele curasse o seu servo, o seu escravo. E em vez de fazer um sermão contra a escravidão, Jesus curou esse servo, esse escravo. Interessante. E o próprio Paulo também, quando ele escreve a Filemon, não aconteceu de ele falar, olha, não faça mais escravos, não compre, liberte todos os seus escravos. Ele só pediu para, receba o Onésimo, sim, mas assim, como um irmão em Cristo, com mais... É muito legal essa passagem que Jesus cura o escravo, porque isso demonstra que muitas pessoas falam que o evangelho é elitizado, né? Isso demonstra que não. Jesus estava se estendendo a todos. Mas quando a gente lê sobre escravo no Novo Testamento, a gente tende a pensar na escravidão como aconteceu no Brasil. Porque ainda é muito recente na nossa história. E quando a gente estuda o original e estuda ali o que era escravo naquela época, claro que tinha escravos de guerra, prisioneiros por etnia. Israel mesmo foi escravizado por muito tempo, os judeus foram escravizados por muito tempo. Então, ok.
Mas no Novo Testamento, quando a gente fala de escravo, nós temos escravo, a palavra escravo para pessoas que estavam em dívida e estavam pagando suas dívidas trabalhando. Enfim, tem N interpretações de escravos ali. Mas você concorda comigo que não é uma relação trabalhista muito digna, equilibrada, justa? Perfeitamente. Até porque os senhores podiam bater nos seus escravos. A gente tem texto bíblico que dá a entender que não. Tanto que eles não tinham essa autoridade. Porque da mesma forma que fala escravos se submetam aos seus senhores, fala senhores respeitem os seus escravos. Então, assim, era uma estrutura econômica da época. Eu não estou dizendo que era uma estrutura certa. Não estou dizendo que era uma estrutura justa ou digna. Tem muitas coisas na Bíblia que quando a gente entende na história, a gente percebe que era indigna. A poligamia é uma, enfim, tem tantas outras coisas. E a escravidão é uma delas. Agora, o fato de Cristo não ter pregado veementemente a escravidão, mas ter ido lá e curado um escravo, mostra para o Senhor que a salvação estende inclusive aquele escravo. Ele coloca o escravo na mesma posição do Senhor. Ele é tão digno quanto você. Isso é uma forma de pregar contra a escravidão também. Eu não sei como isso ajudaria a acabar com a escravidão. É bacana, tipo, tá tratando bem e tudo, é uma pessoa digna, merece não, é mais do que tratando bem. Sim, curando. Ele tá igualando o posicionamento. Mas igualar não significaria vocês vão ter a mesma relação, pessoas sem uma hierarquia tão abusiva como acontecia ali? Isso vai além do propósito de Jesus. Porque quando a gente olha para a escravidão, e gente, eu não estou aqui apoiando a escravidão, tá bom? Mas quando a gente olha a escravidão, é uma estrutura econômica. Então você não quebra a escravidão só com um sermão. Você precisa colocar uma estrutura econômica por trás para aquela sociedade não ruir, para aquela sociedade não morrer nem de fome e parar a sua produção. Então, se Cristo chega e fala assim, ó, a partir de agora acabou a escravidão, o Império Romano tinha matado ele muito antes, ele não tinha nem conseguido terminar o ministério dele, entende? Então, quando a gente olha para Cristo, ele não veio aqui para botar regra no mundo e dizer como o mundo tem que ser. Essa não foi a proposta de Jesus. É por isso que ele não falou contra a escravidão, é por isso que ele não falou... Pouquíssimo se falou contra a pedofilia, pouquíssimo se falou contra o estupro, pouquíssimo se falou contra esses temas sensíveis da sociedade, porque não era papel de Cristo aqui. Cristo veio para estender a salvação. Agora, a gente poderia ter encontrado, mesmo que... Vou partir do seu pressuposto de que era necessária a escravidão e outros tipos de coisas horríveis que existiram lá atrás e que houve algum tipo de legitimação por parte dos israelitas. Não era necessário. Necessário não era. Se não era necessário, por que era a estrutura econômica que estava acontecendo. Infelizmente, não se foi feito de outra forma. Mas dizer que era necessário, eu não disse isso. Deus poderia ter esclarecido, olha, enquanto existe esse tipo de estrutura de poder, de relação de poder na sociedade, não dá pra gente fazer diferente, mas isso aqui eu não aprovo, uma hora a gente tem que deixar isso pra trás. Se houvesse esse tipo de esclarecimento, seria menos pior, seria menos ruim, entende? Seria menos pior. Porque não parece que... Mas seria menos autêntico também para a humanidade. Como assim? Como nesse debate. O diretor falou assim, olha, vocês decidem a dinâmica. Eu tô aqui, criei o ambiente, tô dando recurso. Agora a dinâmica vocês decidem. Porque ele quer autenticidade. E Deus é a mesma coisa. Deus não criou robôs. Ele não criou criaturas programadas para seguir a palavra dele, assim, assado, o mestre mandou e a gente obedece. Ele quer autenticidade, porque a autenticidade é um atributo de Deus. Tudo bem, ele deu o livre-arbítrio e a liberdade... Você conhece esse termo? Não. Qual que é o termo? Livre-agência. Livre-agência. Isso. Tá, eu confesso que eu não compreendo a diferença entre livre-arbítrio é quando o homem tem a opção de escolha de ser salvo ou não ser salvo. Então, dentro da minha teologia, quem teve o livre-arbítrio foi Adão e Eva. A partir do momento que a humanidade foi corrompida, teve o pecado original, o homem já nasce com o coração inclinado ao mal. O que ele pode ter são as escolhas ali dentro do seu cotidiano. Então, não estou dizendo que todo homem só comete o mal. Tá. Então, dentro da livre-agência, ele tem a escolha de cometer o bem, que é o exemplo que o irmão deu aqui, de atropelar ou não atropelar, enfim. Mas todo homem já nasce com o coração inclinado ao mal, por isso já nasce condenado ao inferno, que é algo que eu acho que você não crê. Né? Não creio. Mas é interessante porque, mesmo que Deus tenha dado essa livre-agência, ele poderia ter esclarecido que tem coisas boas e coisas ruins, coisas que ele espera de nós e outras que ele espera que a gente passe longe. Ele esclareceu na Bíblia. Infelizmente, na Bíblia, a gente não encontra coisas como não escravizarás, só para a gente se manter no mesmo exemplo. O que, para mim, evidencia que a Bíblia é um livro datado, de um povo que escreveu
conforme as suas demandas, suas dificuldades de vida, seus desafios, suas esperanças. Suas personalidades. Suas personalidades, num contexto histórico, político, e que a gente está tentando transportar aquilo para os dias de hoje. E, infelizmente, muita coisa já não cabe